comunicadores. Nesta edição do Papo Jornal, nós viemos aqui no bairro Benfica, na Rádio Universitária, para falar sobre rádio jornalismo com o Nelson Augusto. Vamos lá? Olá, Nelson, tudo bom? Olá, tudo bom? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Vamos conversar? Vamos. Seja bem-vindo aqui à Rádio Universitária. Nelson, muito obrigado por receber a gente aqui na Rádio Universitária. E já de antemão eu queria saber, você cursava letras, mas aí mudou o curso para jornalismo. Como que você descobriu essa questão? Na verdade eu quero jornalismo. Bem, quando eu fui cursar letras na UFC, porque eu gostava muito de escrever poemas, contos, né? Essa coisa da literatura, né? Que tinha uma influência maior. Mas em paralelo a isso, eu sempre gostei muito de música. Então eu comecei a perceber, na integração com pessoas de outros cursos, e sempre lendo jornal, né, todo dia, que a comunicação seria uma questão mais identificada com o que eu gostava de fazer. Então, depois de alguns semestres na letras, fui para a comunicação, voltei para o básico, né, voltei para o início de tudo, mas eu creio que foi uma ideia muito acertada, né, foi uma atitude bem coerente com a minha realidade, tanto que eu estou trabalhando até hoje na área de música também, que eu sempre gostei. Então, por meio da música, você descobriu que poderia se engajar na questão do jornalismo. Inclusive isso veio também a se identificar quando eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos no curso de letras, porque eu sempre envolvi a música com a literatura, né? E foi a partir daí, com o surgimento da rádio em 1981, que o professor Marcondes Rosa de Souza sabia que eu gostava muito de música e literatura também. Ele disse: olha, a gente vai inaugurar uma rádio aí e eu quero convidar você para trabalhar lá, para ser bolsista. Naquela época, como hoje na universidade, existem as bolsas, né, de auxílio para os estudantes que estão na UFC. E a partir daí, desde o início da rádio, a fundação, que foi em outubro de 81, eu vim trabalhar como bolsista inicialmente. Depois fui parecer um concurso, né, para técnico de nível médio, e depois houve a ascensão para nível superior quando eu me formei em jornalismo na UFC em 1986. E como que deu esse seu interesse pelo radiojornalismo? Pois é, quando eu vim para cá, a discoteca tinha poucos discos, né? Era uma rádio que estava em formação ainda. Aí eu pedi autorização para trazer minha discografia para cá, né, discos de vinil ainda, e a partir daí a gente começou a mesclar os programas com informações também, não só a música pela música, né? Existia um programa chamado Almanac, onde eu fazia o dia a dia das efemérides dos artistas da música popular brasileira. Naquela época não existia computador, eram tudo datilografado, né? E eu não queria ser locutor. Eu fazia o roteiro do programa, geralmente eram umas 10, 12 laudas, tudo datilografado em 3 vias, né? Porque era uma para o operador, uma para o locutor e uma para ficar no arquivo da rádio. Então era um trabalho imenso. E o programa só servia para aquele dia, por exemplo, hoje é 17, né, de setembro. Não serviria para o dia 18, nem para o dia 19, serviria para o dia 17. Então foi a partir daí, dessa produção, né, das pesquisas, dos livros, de informações de jornal também, no acervo que tinha, um arquivo que tinha na rádio, que a gente elaborava esses roteiros. E, como eu falei, só servia para aquele dia. E algumas vezes o locutor chegava atrasado, ou então faltava, e o roteiro ficava perdido, né? Só serviria talvez para o ano que vem, mas tinha que ter outras informações, né? Ele ficava inutilizado. Foi então que o diretor da época era o Roger Rogério, né, que é compositor também, professor da física na época da UFC. Eu cheguei para ele: olha, professor, o locutor faltou. Aí ele disse assim: vá lá e faça. Eu disse: mas eu já tinha feito algumas entrevistas, né? Uma entrevista é uma coisa, como a gente está fazendo aqui, para, desliga e tal.
ao vivo, quando acendia a luz, você tinha que falar. Eu nunca tinha feito, mas aí ele disse, ó, vá lá e faça. E ele era diretor, eu tive que acatar a decisão dele. O primeiro, né, houve aquele clima nervoso, né, de você gaguejar e tal, como acontece sempre na estreia. Na segunda semana aconteceu a mesma coisa, ele disse a mesma coisa, vá lá e faça. Quando foi a partir da quarta semana, eu me empolguei tanto e eu disse, ó, professor, não precisa fazer mais não. E era interessante porque como eu tinha a pesquisa na minha cabeça, eu não precisava demorar tanto para fazer os roteiros, fazia só uns tópicos assim, né, selecionava os discos daquele dia e comecei a fazer. Então, quer dizer, foi a partir daí, eu nunca quis ser locutor, na verdade foi por conta disso. Eu também comecei a trabalhar no jornal O Povo, né? Na época era o segundo caderno. No dia da missa eu fui convidado pelo editor, que estava coincidentemente lá na igreja. Disse, olha, eu quero que você vá trabalhar comigo no jornal O Povo. Para mim foi uma glória, né? Porque o jornal O Povo para mim sempre foi o melhor jornal daqui. E fazer parte de uma equipe que tinha Rogaciano Leite, Renato Albuquerque, Miguel Macedo, né? Flávio Paiva, entre outros, Conci Bezerra, né? Era uma equipe de peso, né? do jornalismo cearense. Como que você vê a questão da evolução? Porque você se formou em 86, né? Então você pegou a máquina de datilografar e acompanhou essa evolução. Foi fácil se adaptar a essa nova tecnologia que cada vez mais é mais rápida, evolui mais rápido? Você vai se adaptando, né? É claro que existem as tecnologias mais modernas, por exemplo, eu não estou adaptado ainda com esse celular moderno, iPod, iPad, essas coisas, eu ainda estou no velho computador aqui, mas a questão do WhatsApp é porque tem um telefone de uma pessoa que vem aqui para a rádio e participa, mas eu sou totalmente a favor, né, dessa comunicação, tanto que eu, através dessa perspectiva de ampliar mais ainda o rádio de divulgação do meu trabalho, eu estou com a web rádio Nelsons também, né? Que é uma rádio dinâmica, assim, que todo dia tem um programa diferente. Continuando nesse gancho da tecnologia, além de trabalhar na rádio, você também trabalha na web, com blog, né? Como você falou também, a web rádio. Como que você consegue abraçar? São 8 programas que você tem na rádio universitária, mais o Nelsons, né? Que você também alimenta, não só também na rádio, mas a web rádio também. Como que você consegue abraçar tantos projetos assim? Pois é, como a gente gosta de fazer, para mim é diletantismo, né? E é importante que com isso que eu faço, que eu gosto de fazer, dividir com as pessoas, ainda me mantém a minha vida, né? Ainda ganho dinheiro. Então, quando a gente faz o que gosta, eu acho que arranja tempo para tudo, né? Por exemplo, o site surgiu em 2000 e é uma atualização diária também, tem uma notícia, né? Um texto. Lá também tem informações de discos, pessoas aqui do Ceará, também consultoria sobre música, você pode passar e-mail perguntando o que você quiser sobre música, dentro das possibilidades a gente vai colaborando com os internautas. A rádio é a mesma coisa, né? Você vai botando um programa por dia também, demora um pouco, mas você vai adaptando seus horários e vai implementando. Com relação aos programas aqui da rádio, existe um planejamento, né? Porque de uma época para cá as pessoas foram se aposentando aqui na rádio, e não surgiu o concurso, né, principalmente para produtor, que elabora os programas. Então eu ia herdando, eu acho que o que eu herdei com mais carinho assim foram 2 programas, foram os programas do Sempre aos Domingos e também o Brasileirinho, ambos eram feitos pelo Nireis, né, o Miguel Ângelo de Azevedo, que é um grande colecionador, pesquisador aqui, um musicólogo aqui de Fortaleza. Ele chegou e disse, olha, eu vou me aposentar e eu quero que você fique com esse programa. Para mim foi uma coisa assim, muito importante, né? E eu procurei substituir o Nireis. Com relação a um dos programas, que é o Brasileirinho, atualmente a gente está fazendo ao vivo, os músicos vêm tocar aqui todo domingo, de 10 ao meio-dia, é uma festa da música popular brasileira, e através da internet o programa chega no mundo inteiro, inclusive lá no Rio de Janeiro, onde é o polo maior do choro, onde o choro nasceu, eles ficam impressionados. Como é que no Ceará, uma rádio, dia de domingo, de 10 ao meio-dia, tem um programa ao vivo de chorinho? Eu digo, se não for a resistência, não vai acontecer. Tem o programa pessoal do Ceará, que eu faço as entrevistas ao vivo aqui, é dia de quinta-feira,
Nelson, para a gente encerrar, eu gostaria de lhe convidar a dar uma dica, uma recomendação para os alunos de jornalismo que pretendem enveredar para essa área do radiojornalismo. Pois tem que ser uma paixão. Eu acho que você tem que gostar de fazer, como eu disse, né? Eu me apaixonei, desde criança eu ouvia rádio através do meu pai e a partir daí comecei, né, já na universidade, vim para a rádio universitária e essa paixão aumenta cada dia mais, tanto que meu celular tem que ter um rádio, pena que não tem AM, né? E para mim, como eu falei, eu considero o rádio o veículo mais forte do que a televisão. A televisão ainda tem que filmar, o jornal tem que imprimir, a internet você tem que fazer o texto e o rádio não. O rádio, só um exemplo, um dia que o mundo fosse acabar, eu acho que a notícia vai sair primeiro no rádio, porque o locutor vai dizer assim, o mundo vai se acabar, e acabou. Nelson, quem quer ter acesso ao seu blog, quem quer acessar a Rádio Universitária pela internet, como que faz? Bem, o blog, que na verdade é um site, é www.nelsons.com.br, em homenagem aos Nelsons da música brasileira e da música mundial. A rádio é www.radiouniversitariafm.com.br e a web rádio é radio.nelsons.com.br. Os alunos que querem conhecer a rádio, como que faz? É só ligar para a rádio 3366-7474, agendar o horário e o dia. São todos bem-vindos. A rádio é pública e é justamente para isso, para dividir, né, essa informação com as pessoas que queiram conhecer. Então é isso aí, fica a dica para vocês. Aproveita essa oportunidade de vir conhecer a rádio. Eu vim conhecer hoje e posso dizer que realmente é muito bacana. Nelson, muito obrigado. Nada, tudo de bom, sucesso aí para vocês, saudações jornalísticas.